pessoal, eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a ordem de leituras dos livros do Tolkien que se passam na Terra-média. Mas antes de eu iniciar o vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. E não esquece de estar compartilhando esse vídeo com quem você sabe que vai gostar desse conteúdo. Alguém que queira ler algo do Tolkien, não sabe por onde começar, ou para quem é fã do Tolkien, e é isso. E caso for fazer alguma compra na Amazon, compra pelo meu link, que você vai ajudar muito ao crescimento do canal. Você vai estar ajudando a manter o canal e assim o canal vai crescer ainda mais. Então eu vou estar logo mostrando para vocês qual foi a ordem de leitura que funcionou para mim. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é, para quem já assistiu o filme do Senhor dos Anéis ou então do Hobbit, me pergunta por qual livro deve começar para conhecer mais sobre o Tolkien e qual é a ordem certa. Basicamente assim, a ordem certa é a que você mais se sentir confortável. Mas particularmente para mim funcionou ler do mais simples para o mais complexo e depois eu fui lendo mesmo na ordem. As histórias do Tolkien são vastas e existem muitas histórias. Uma é ligada na outra, né? As que são baseadas na Terra-média. Então agora eu vou estar facilitando para você. E o primeiro livro que eu escolhi foi para de fato ver se eu ia me adaptar à escrita do Tolkien, se eu ia gostar do universo que ele criou. E eu escolhi O Hobbit, essa coisinha fofa aqui. Olha, muito lindo, nessa edição da HarperCollins. Eu li primeiro na edição da Martin Fontes, que tá ali em cima. Mas essa edição tá muito linda. E geralmente ela tá sempre R$28. Então, na minha opinião, o melhor livro para você conhecer o universo do Tolkien é pelo Hobbit, por ser uma leitura mais leve, uma escrita bem simples de você entender, onde ele vai estar introduzindo os seres mágicos, né? Onde ele vai estar introduzindo os pequenos detalhes. Então, assim, é uma fantasia bem leve, bem fácil de entender. Assim, não vai ser aquela fantasia cheia de detalhes que, sabe, dá um nó na nossa cabeça. Porque tem fantasia que tem tantos detalhes que às vezes a gente nem consegue entender. Então, você não vai ter problema com essa fantasia. Ela é uma fantasia de início para crianças, mas eu li adulta e adorei. Eu li toda numa noite. Inclusive, o próprio Hobbit, né, o Tolkien criou para os seus filhos. Ele gostava de ficar contando história para ele antes de dormir. E foi assim que surgiu o Hobbit. E o mais interessante é que tem uma parte do Hobbit que foi alterada justamente para ter ligação com o Senhor dos Anéis. Então, justamente a parte do anel que foi alterada para ligar com o Senhor dos Anéis. E aqui a gente vai ter o nosso querido Hobbit, que é um ser pequeno que vive em uma toca, que não gosta de aventuras, que gosta de vários cafés da manhã, almoçar. Ele gosta, assim, ele é um comilão que gosta de descansar, que gosta de ficar ali, ó, na paz e sossego. Quando aparece um mago, né, que é o Gandalf, e conversa com ele, vai embora como se nada tivesse acontecido, e do nada aparecem vários anões na porta da sua casa. Eles entram, comem, bebem, são bem folgados por sinal. E o que acontece eles vão chamar ele para participar de uma aventura, para ele ser o ladrão desse roubo, né? Não é nem roubo, eles vão estar pegando o que foi roubado deles. Então, ele não quer de início, né? Porque ele é um hobbit, ele gosta de paz e sossego. Imagina ele numa aventura sem ter os seus cafés da manhã na hora certa. Mas ele decide ir nessa aventura. Então, gente, ele é muito fofinho. Você dá vontade de guardar ele num potinho, porque ele é muito meigo. E ele é muito inteligente. E aqui vai ser o famoso livro de redescobrimento. Ele vai se redescobrir. E a gente tem aqui uma fantasia maravilhosa. Então, gente, não tenham medo de ler o Hobbit. Se você tem receio da escrita do Tolkien, você pode estar lendo assim 2 capítulos por dia, ou um capítulo, ou algumas páginas, mas assim, eu devorei. Então, comecem pelo Hobbit, porque você vai conhecer um pouco da escrita do Tolkien, você vai conhecer um pouco dos personagens que vão aparecer em outras histórias, e assim, vai ser bem simples, e essa edição, né, impecável. Inclusive, eu vou estar deixando aqui o link de todos esses livros, se vocês quiserem, compre pelo meu link, né, para ajudar euzinha aqui. Bom, e depois que eu li o Hobbit, eu parti para o volume único, mas eu vou dar a dica aqui, que agora vem separadinho, e o próximo vai ser A Sociedade do Anel. Esse livro aqui já é o primeiro, né, volume do Senhor dos Anéis, da trilogia. Então, depois de ler o Hobbit, você já vai começar aqui o Senhor dos Anéis. Aqui no início vai dar uma introdução do que aconteceu no livro do Hobbit, porque tem gente que não quer ler o Hobbit, quer ir direto pro Senhor dos Anéis. Eu prefiro ler o Hobbit. Aí aqui ele vai contar o que aconteceu no último livro, vai dar aqui aquele resumo.
Mas é aqui que a história que fica assim um pouquinho complicada. O Senhor dos Anéis é um livro bem grande, né? Bem um calhamaço. Ele é bem descritivo e é aqui que as pessoas às vezes não gostam. Se você realmente não gosta de livro descritivo, talvez você não vai gostar. Mas o que eu aconselho? Leia um capítulo por dia ou 2 capítulos. Se um capítulo foi muito longo, leia só um. Se não foi, leia 2. Que aos poucos você vai lendo, você não vai se forçar a ler. Então, depois de ler o Hobbit, vem para a Sociedade do Anel. Aqui você vai descobrir que esse anel que o Hobbit achou é algo mais importante. E aqui eles vão montar a nossa famosa Sociedade do Anel, né, para tentar destruir o Anel. E aqui eles vão montar a Sociedade do Anel. Em seguida, depois de você ler a Sociedade do Anel, você vai ler As Duas Torres. E depois de ler As Duas Torres, você vai ler O Retorno do Rei. Ou então você pode ler o volume único, né, que eu também tenho aqui, que tá lá em cima, que foi o primeiro que eu li. Eu sou suspeita para estar falando do Senhor dos Anéis, porque é o meu favorito da vida. Então, assim, lê o Hobbit, vai pro Senhor dos Anéis. Tenta ler 2 capítulos por dia, 3 capítulos. Se você vê que tá fluindo, ler mais um. Se não vê que não tá fluindo, dá um tempo, depois lê outro. E assim, você vai adorar a escrita. Aí, depois que você leu o Hobbit e leu o Senhor dos Anéis, você já tá mais familiarizado com a escrita do Tolkien, com os personagens, com a Terra-média. Você já se sente parte dela, você tem vontade de ir para a Terra-média. E aqui você pode, então, você vai pro Silmarillion. O Silmarillion, para mim, é um dos melhores livros. Eu prefiro o Senhor dos Anéis, mas esse aqui é um ótimo livro. Eu marquei ele praticamente tudo. Aqui nesse livro é basicamente a gênese da Terra-média. A gente vai descobrir como foi que a Terra-média foi criada, quem criou a Terra-média, como foi que surgiu o grande vilão do Senhor dos Anéis, o que foi que aconteceu antes dos anéis de poder, como foi que esses anéis de poder foram criados. Então vai estar aqui tudo no Silmarillion. E esse livro aqui foi o livro que foi publicado após a morte do Tolkien, foi o seu filho, Christopher Tolkien, que editou. Então aqui a gente tem um livro póstumo. E esse livro aqui, ele tem canções, ele tem poemas, ele tem textos. Então aqui e ele tem vários contos, né? Eles são várias histórias. Ele não é uma única história. Aqui você vai ter várias histórias que vão ser interligadas, uma na outra. E por que eu digo que esse livro tem que ser lido depois do Hobbit e do Senhor dos Anéis? Porque ele é um livro mais cheio de detalhes, de como tudo foi criado, de como tudo foi construído. Ele é cheio de detalhes, cheio de emoções, surpresas. Então a gente vê o zelo que o Tolkien teve para criar a Terra-média. Não foi simplesmente, eu criei aquele mundo, aquele universo e pronto, não. Ele realmente pensou em cada detalhe e é muito bonito você ver isso. E para mim, esse livro assim, é um livro essencial para quem gostou dos outros livros do Tolkien. Ele é essencial para um bom tolkieniano. E depois do Silmarillion, o correto seria ler Contos Inacabados, mas na época não tinha sido publicado nessa nova edição e as edições eram muito caras, então eu dei uma pulada. Então eu vou indicar na ordem que eu li e funcionou bem pra mim. E a partir de agora eu vou falar dos grandes contos que tem do Tolkien, são os 3 grandes contos. E o primeiro dele é Beren e Lúthien. Eu amo essa história. Os 3 grandes contos também tá no Silmarillion, só que de forma resumida. Aqui a gente vai ter várias versões de Beren e Lúthien. E aqui nesse livro a gente vai ter um romance épico entre uma elfa e um humano. Bom, e aqui nesse livro o Beren vai estar caminhando pela floresta, o Beren é humano, até que ele encontra a Lúthien de Nuviel. Ela é uma princesa, ela é uma elfa, né? Ela é imortal, e ele é apenas um humano. E ela, né, é nada mais, nada menos que uma princesa, a filha do Thingol. Então Beren vai ficar encantado pela beleza, porque a beleza da Lúthien era assim, ultrapassava os limites. Inclusive esse casal aqui é baseado na vida do Tolkien. A Lúthien é homenagem à esposa do Tolkien, a Edith. Então já gostei mais ainda. E aqui, quando o Beren se apaixona pela Lúthien, ele vai pedir a mão dela em casamento pro pai dela. Aí o que acontece? O pai dela não vai aprovar a relação deles, né? Porque ele quer que a filha dele case com um elfo, um grande elfo, e não com um simples humano. Isso na opinião dele. Acontece que ele vai dar uma missão pra ele. Se ele cumprir essa missão, eles vão poder se casar. Mas o pai dele acha que é uma missão impossível, por isso que ele dá. Ele vai ter que roubar uma das Silmaril de Morgul, que é o famoso Melkor, que é o grande vilão do Silmarillion. Então aqui o foco central dessa história do casal é eles dois tentando roubar a Silmaril. E
É uma história muito bonita, a gente vê eles na cumplicidade, eles tentando se ajudar, e o que os dois fazem, um pelo amor do outro. Então é muito linda essa história. Aqui são vários contos, ele tem muitos contos, não é só um. Várias versões de Beren e Lúthien. E pra quem acha que o Tolkien não sabe escrever uma boa tragédia, não sabe matar personagem, tá muito enganado. Eu vou mostrar pra vocês, que é o próximo conto, que é Os Filhos de Húrin. Aqui a gente vai ter uma grande tragédia, uma não. O livro é uma tragédia atrás da outra, não acontece nada de bom nesse livro, a não ser que ele é bom mesmo, a escrita é muito boa. E aqui também a gente vai ter várias versões desse conto, de como o Tolkien começou a escrever, depois ele resolveu mudar. E pra mim é um dos que eu mais gosto, mesmo tendo toda essa tragédia. Aqui a gente vai acompanhar os filhos dele e como foi a vida desses filhos e como terminou a vida deles. Então, eu adoro esse livro, o resultado final foi incrível. E o último dos 3 contos é A Queda de Gondolin. E na Queda de Gondolin a gente vai acompanhar a trajetória de Tuor, que era um homem de uma casa que até então era nobre. E aqui ele vai tentar encontrar a Cidade Perdida. Gondolin é uma cidade dos elfos, é a única que ainda sobrevive contra os ataques de Morgul, né, o nosso grande vilão. E ela não é fácil de encontrar, ela é bem difícil, inclusive. E como o próprio nome já diz, vai ser a Queda de Gondolin. Aqui a gente vai ver como foi que a cidade foi destruída, como foi que tudo aconteceu. E é aqui que inicia uma nova era, né, depois da destruição da cidade. Esse aqui também, olha, gente, essa edição é muito linda. Ela também tem algumas ilustrações. Aqui a gente vai conhecer um outro Balrog, que é um dos que aparece no Senhor dos Anéis, né, uma das criaturas. Olha, gente, que coisas lindas são. Gente, é sério. Olha essa parte aqui. É muito lindo. Essa capa. Essas edições da HarperCollins estão muito, muito, muito lindas. E por último, o livro sobre a Terra-média, que era pra mim estar lendo e que eu aconselho vocês a ler. Mas vocês podem, como eu disse, vocês podem ler Contos Inacabados depois do Silmarillion ou ler depois que acabar tudo. Porque, por exemplo, eu já li tudo. Já li o Hobbit, Senhor dos Anéis, todos os contos. Então agora eu vou ler mais um pouco vou ver mais um pouco sobre todas essas histórias, porque esse livro é como se fosse o Silmarillion. Ele tem vários contos que o Tolkien foi criando sobre a Terra-média. Aqui a gente vai ter, na época da Silmaril, vai ter sobre Beren e Lúthien, a gente vai ter a Queda de Gondolin, os Filhos de Húrin. E pelo que eu entendi, pra quem gostou do Senhor dos Anéis vai gostar, porque é na mesma pegada, é no mesmo estilo, não é tão complexo como o Silmarillion. Então aqui a gente tem várias pitadas de humor do Tolkien, pelo que eu ouvi falar. Então essa aqui vai ser minha próxima leitura. Se eu conseguir fazer as minhas lives, né, que tá difícil, ou bichinho difícil as minhas lives na roxinha, tá dando muito problema, eu quero ler ele na live, se tudo der certo. Bom, gente, então agora resumindo, pode ter ficado longo, confuso, eu vou resumir. Vamos lá, primeiro você vai ler O Hobbit. Depois de ler O Hobbit, você vai para O Senhor dos Anéis. Se você tem um volume único, leia o volume único. Se não, A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei. Depois você vai ler esse belebezinho aqui bem complexo, que é o Silmarillion. Eu não aconselho a começar por ele, porque já pensou começar por ele? Esse monte de informação sem conhecer nada vai ficar perdido, eu não aconselho. Porque tem gente que indica, mas eu não indico. Depois você vai ler Beren e Lúthien, para depois estar lendo Os Filhos de Húrin, depois A Queda de Gondolin, e eu vou ler, por último, Contos Inacabados. Quem quiser ler comigo, já deixa aqui nos comentários, né, pra gente já poder ler essa belezinha junto. E essa é a dica de hoje. Eu sou super fã do Tolkien, então minha vontade era fazer um vídeo trazendo sobre isso. Mesmo sabendo que muitas pessoas não gostam do Tolkien, eu queria falar sobre ele. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que vocês leiam os livros do Tolkien. E se você já leu algum livro dele, deixa aqui nos comentários se gostou. Ou então me diz se você tem vontade de ler os livros do Tolkien. E até o próximo vídeo.